Caríssimos irmãos, que estamos aqui na praça da Igreja Matriz de Santa Luzia, queridos irmãos e irmãs que nos escutam através da Rádio Boa Nova FM e do aplicativo Radiosnet, nos assistem através do Facebook de nossa paróquia. Continuando esta nossa caminhada, a reflexão da exortação Evangelium Gaudium, Francisco, a alegria. Hoje somos convidados a meditar mais 3 pontos desta exortação. 3 pontos de um subtema chamado o perigo dos agentes de pastorais, onde o Papa Francisco apresenta 3 perigos ou 3 situações que nós podemos cair e assim nos desviarmos da alegria do Evangelho, da alegria de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Lembrando que o Papa fala do risco para os agentes de pastorais, mas é o risco para todo e qualquer cristão. O desânimo egoísta, o pessimismo estéril e o mundanismo espiritual. O Papa Francisco, ao olhar para o Evangelho, para a caminhada da Igreja, e nós já estamos, desde domingo passado, quando nós refletíamos os capítulos e os pontos anteriores, eu dizia lá no domingo que nós não poderíamos perder uma noite, pois nós, perdendo uma noite, perdemos o fio da meada do que vem sendo refletido a cada noite. O Papa nos convida a termos cuidado para não cairmos no desânimo egoísta. Em algumas atividades, que já tenho até comentado algumas vezes, de trabalhar, desempenhar no dia a dia o nosso trabalho, principalmente as ações pastorais, nos colocando como centro, querendo transformar o mundo, querendo transformar aquela realidade, com tudo de ruim ao nosso redor, trabalhamos dia e noite, caímos num ativismo desenfreado e corremos o risco de chegar a esse desânimo. Ao olharmos para trás, percebemos que tanto que corremos, tanto que fizemos, e parece que aquilo que nós fizemos não surtiu efeito, não deu resultados. Tanto que eu fiz, e parece que nada. Correndo o risco de jogar aquela missão, aquele compromisso, aquele trabalho. Pois nós acabamos tirando o Senhor do centro
e nos colocamos neste centro. Acabamos esquecendo de rezar, de perceber que nós estamos indo ao encontro do outro, mas nós somos enviados por Jesus, como diz o Evangelho, àqueles lugares que Ele mesmo deveria ir, mas como não deu mais tempo, não dá mais tempo, Ele agora envia os seus discípulos para cumprirem com a sua missão. Somos servos do Senhor, enviados ao mundo para levar a sua palavra, levar o Evangelho, levar a esperança em meio ao mundo sem esperança. O mundo que perdeu a esperança e em muitos momentos o otimismo e até o sentido da própria vida. E nós somos chamados por Jesus a levar esta alegria, este otimismo e este sentido. Mas para que levemos este sentido, é preciso estar abastecidos por Ele, fortalecidos por Ele e com Ele. Está intimamente ligado a Ele. E isto nós fazemos através da vivência de Deus, da nossa intimidade profunda com Ele, nosso dia a dia. Quando a nossa missão ela estiver envolvida pela vivência dos sacramentos, pelos ensinamentos de Jesus, já nós iremos cair neste desânimo. Pois a atividade que nós realizarmos, ela não será realizada. Mas ela será prazerosa. Nós, quando falta em nós essa intimidade, essa proximidade, quando nós fazemos as coisas para Deus, como quando nós estamos realizando um trabalho social ou trabalho lá em casa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós acabamos perdendo todo o sentido do evangelizar e toda a alegria de levar este evangelho às pessoas. E caímos neste desânimo. O Senhor nos convida, mais do que levar, mais do que ir, o Senhor nos convida, como disse lá no Evangelho, quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele chamou... Não acredito que vocês não vão responder, não. Para estar com Ele. Chamou estar com Ele e depois para ser enviados em missão. Nós corremos o grande risco de só querer a missão, de querer estar evangelizando e esquecemos de nos deixarmos ser evangelizados. Nós pregamos o evangelho para os outros e acabamos esquecendo de pregar o evangelho para nós mesmos. Nós falamos de Jesus para os outros e muitas vezes acabamos esquecendo de falar do evangelho para nós mesmos. Nós queremos que os outros mudem de vida e acabamos não mudando de vida. Nós queremos que os outros sejam santos e acabamos esquecendo de ser santos. E aqui está o grande risco de cair
neste perigo, neste desânimo egoísta. Pensando só em nós, nos colocando no centro e esquecendo que o Senhor é o Senhor da história e o Senhor das nossas vidas. Por isso, que todas as atividades que nós fizermos na igreja, no nosso dia a dia, elas sejam feitas, sejam bem feitas. Não é o acúmulo ou monte de atividades que nós fazemos que vai nos levar para o céu, mas aquelas que nós fazemos bem feito. E para fazer bem feito, é necessário fazer por amor. É necessário fazer por amor e não por obrigação. Muitas vezes nós corremos o risco de fazer as coisas para Deus, ajudar nas pastorais, nos movimentos, e fazemos como que uma obrigação. E às vezes acabamos fazendo mal feito. Não podemos fazer nada por obrigação, mas nós devemos fazer por amor. Não podemos ter medo de evangelizar. Muitas vezes nós caímos no medo de evangelizar, de nos lançarmos no reino de Deus. Por quê? Nós queremos ficar no nosso egoísmo. Nós queremos ter a nossa tarde para ir curtir na lagoa. Nós queremos ter, ao invés de eu ir ficar dando comunhão a idosos de casa em casa, eu vou curtir minha tarde na lagoa. Eu que quero me comprometer com isso, eu que vou ficar trabalhando de graça, eu que vou me comprometer com a igreja, com os trabalhos pastorais. Não, eu não quero isso para a minha vida. Quantas vezes eu já escutei, admiro muito, a dona Liduína, que se empenha, se empolga naquilo que faz, com todo carinho e amor, mas eu não quero isso para a minha vida. Nós não estamos trabalhando para o padre, nós não estamos trabalhando para uma pastoral, mas nós estamos servindo a Deus. O tempo que nós disponibilizamos para a igreja, nós estamos disponibilizando para Deus. Mas agora, nós não podemos jamais olhar para qualquer serviço, qualquer pastoral, qualquer movimento como um trabalho. O trabalho que é cansativo, um trabalho que pesa. Devemos estar aqui com o sentido que nós estamos servindo. Pois quando nós percebermos que estamos aqui servindo, nós iremos fazer por amor. Eu vou para dedicar o meu tempo em meu grupo pastoral. Ali eu devo criar as minhas amizades. Ali eu devo ter o meu grupo de convivência. Ali eu devo procurar aproveitar com aqueles que estão comigo aquele momento. Mas se nós vamos para a nossa pastoral, para o nosso encontro, e acabamos saindo dali, desconhecidos um dos outros, só estamos ali como uma obrigação, vai ser um fardo, vai ser algo doloroso, vai ser algo que não me preenche, porque meus amigos estão lá fora, aqui eu estou também trabalhando para esta pastoral, trabalhando para esse ministério, trabalhando para a igreja. Aí nós vamos estar sempre nesse desânimo egoísta, pois a minha vida eu vivo lá fora, aqui eu estou trabalhando.
Não pode ser assim. A evangelização, ela não pode ser algo exterior, mas algo interior. Eu estou naquele momento, eu devo fazer de cada momento da minha pastoral, daquele encontro, um momento prazeroso. O meu grupo de amigos, como eu dizia para os ministros na sua formação, aqui nós não podemos ser um grupo de desconhecidos, mas um grupo de amigos, de pessoas que se ajudam mutuamente, de pessoas que estão ali criando uma fraternidade, pessoas que estão ali para caminhar juntos em direção ao céu. E assim deve ser o nosso trabalho, assim deve ser a nossa missão. Não podemos ter medo de evangelizar. Não podemos ter medo de gastar a nossa vida em prol do reino de Deus. Infelizmente, as pessoas destroem as suas vidas na bebedeira, na droga, na prostituição. Infelizmente, ainda acham que estão curtindo a vida. Ainda acham que estão aproveitando a vida. Infelizmente, estão perdendo a vida, destruindo a vida, destruindo-se e destruindo aqueles que estão ao seu redor. Não tenhamos medo de evangelizar e não tenhamos medo de gastar a nossa vida, o nosso tempo para Deus. Não podemos também, adverte o Papa Francisco, cairmos num pessimismo estéril. Aqui está um outro veneno, um outro risco para a nossa vida. Tem gente que você chega perto, que dá vontade de sair correndo, que vai falar da vida, não tem nada que preste. Minha vida é isso, minha vida é aquilo, minha vida... E se a gente for olhar, quantas coisas boas tem na vida daquela pessoa? A gente começa a perguntar, mas você não tem isso na vida que é bom? Tenho, senhor, isso aí é bom. Você não tem isso aqui que é bom? Não, isso aí é bom. Mas nós acabamos preferindo olhar para aquilo que não presta, para aquilo negativo, e acabamos esquecendo de olhar para aquilo que tem de bom. Hoje pela manhã eu assisti uma reportagem de um jovem que ele, em um acidente, ele perdeu uma perna. Aí compraram na época uma prótese, começou a usar, com poucos dias quebrou. Aí ele disse, nós não tínhamos mais dinheiro para comprar outra prótese. Então, eu resolvi, eu mesmo, fazer a minha prótese. Peguei um cano PVC, peguei um ferro, e aí, com R$ 40, e a criatividade fez aquela prótese. E aí a Fátima Bernardes perguntou a ele, e você, nessa situação, não se sentiu, ficou triste, quando percebeu que não tinha saída para essa situação? Aí ele foi e disse assim, eu nunca perdi a esperança. Eu poderia muito bem ter ficado em cima da minha cama, andando talvez com muleta, mas eu resolvi fazer diferente. Pois se eu não tivesse, eu pensei, se eu tentar, como pode não dar certo? Mas se eu não tentar, nunca eu saberei se dá certo. E para que ficar olhando para o negativo, para o que
pode não dar certo se há a possibilidade de dar certo. E com esse pensamento, eu resolvi colocar em prática a minha criatividade e deu certo. Assim deve ser a nossa vida. Para que ficar reclamando? Por que ficar murmurando da vida? Vai dar jeito? Vai resolver? Vai mudar? Vai transformar? Não podemos cair nesse pessimismo estéril. Pessimismo não nos leva a nada. O pessimismo não nos faz nenhum bem. Por que não ser otimista? Por que não olhar para as possibilidades? Por que não olhar para aquilo que tem de bom? Pois nós somos homens e mulheres da esperança, que seguimos o Mestre Jesus, que pode mudar tudo em nossas vidas, que pode transformar a nossa realidade. Por que ficar com pessimismo que não nos leva a nada? O Francisco nos convida a refletirmos sobre o mundanismo espiritual, que também é outro risco que nós acabamos caindo no nosso dia a dia, de aparentemente viver a nossa fé, aparentemente ser um bom cristão, mas no dia a dia, na realidade do dia a dia, nós acabamos vivendo totalmente contrários aos preceitos cristãos. Vivemos totalmente contrários àquilo que a igreja diz. Tem muito cristão, bom cristão, que olha para o evangelho, mas eu boto na minha vida aquilo que eu quero. Eu, que não vou seguir o que a igreja diz, que a igreja não me deixa fazer o que eu quero, que a igreja só pensa coisas retrógradas. E aí fica defendendo, fica acolhendo, tudo contrário àquilo que a igreja diz. E ainda se acha um bom cristão. Vive no dia a dia fofocando, ao invés de cuidar da sua vida, cuidar dos outros, conversando o que não deve para conversar, falando mal da vida alheia, ao invés de ficar olhando para a sua própria vida, cuidando da vida do outro, ao invés de cuidar de si mesmo. E aí, muitas vezes, nós caímos neste mundanismo, nas coisas mundanas, e ainda com a ilusão de ser bom cristão. Quantos católicos estão levantando a bandeira, ou pelo menos se dizem católicos? É algo assustador, mas acontece, a favor do aborto. E se você é a favor do aborto, está à beira da excomunhão, pois está totalmente contrária à comunhão da igreja. Quantos, tantos e tantos outros pontos que nós deveríamos comungar com a igreja e acabamos fechando os nossos olhos para essa realidade. Que nós possamos deixar de lado o desânimo egoísta, o pessimismo estéril, o mundanismo espiritual e possamos seguir a pessoa de Jesus, fazendo como estes cegos do Evangelho, que ao serem curados por Jesus, Jesus disse, não contem para ninguém, cuidado, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. E aí, sair anunciando, falando daquilo que o Senhor fez em suas vidas. Que nós possamos fazer para Ele. Anunciemos o Evangelho, preguemos a palavra de Deus, cheio de amor, de esperança, cheio de otimismo, cheio da alegria do Evangelho.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.